Começa agora o giro de informações do Cruzeiro, atualizando você sobre tudo que sai do Cruzeiro. E então vamos lá, a partir de agora, só antes pedir para vocês deixar aquele likezão maroto, né? Vou trazer informação daqui a pouco do Gregory. Gregory, que é o plano A do Cruzeiro e todo o investimento que o Cruzeiro está preparando aí para essa próxima janela, a carga máxima e a prioridade do Cruzeiro é em cima do Gregory. Vou trazer daqui a pouco essa informação para você. Deixa o like para me ajudar, nossa meta aqui, ó, 601. Galera, quem lembra aí, ó, sabadão tem Cruzeiro e Atlético. Quem lembra aí por quê, ó, 6-1, né? 6-1, 601 like. Quem lembra, os entendedores entenderão o que eu quis dizer aqui no 601. Então me ajuda a bater essa meta aqui, mesmo que eu não consiga bater essa meta, você curtiu, você deixou o like para me ajudar aí. Beleza? Ajuda a gente a chegar nesse objetivo. Inscreva-se também no canal se você ainda não for inscrito. Ajuda a gente a chegar na meta de 185 mil inscritos, falta pouquinho. E também aproveita nossas promoções aí embaixo. Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Você vai comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando com desconto. Alguns produtos chegando a 50% de desconto, promoção especial, é só você conferir, link na descrição. Beleza? Clica no hypar, inscreva-se, deixa o like e começar esse vídeo trazendo os números fantásticos até aqui do Neisser Vidia Real, né? Que eu tenho uma expectativa muito grande que vai melhorar ainda mais, mas o Neisser já vai se destacando e chamando bastante atenção. Em comparação, por exemplo, com o Caio Jorge, que nos últimos jogos não vem conseguindo fazer gols, o Neisser já vem apresentando um desenvolvimento, vem conseguindo mostrar trabalho. Neisser Vidia Real é um jogador que precisa de menos minutos para marcar gols no Cruzeiro. Isso é uma marca importante. Ele precisa de menos minutos para conseguir balançar as redes. São 9 jogos, 5 como titular, são 4 gols marcados. Então, em 9 jogos, 5 como titular, os outros 4 foi vindo do banco, ele já tem 4 gols. 120 minutos para marcar. É isso mesmo, ele gasta 120 minutos para fazer um gol. E esse é o menor número dos jogadores do Cruzeiro. Então o resto gasta muito mais tempo para fazer gol. Ele gasta 120 minutos. 5 passes decisivos, 17 finalizações já e 9 no gol. 9 faltas sofridas, 5 desarmes, e a nota dele no SofaScore é 6.60. 6.60 a nota dele no SofaScore. Olha o mapinha dele também de calor. Você vê onde que ele se movimenta no campo. A partir do meio de campo se movimenta por todos os lados, lado esquerdo, lado direito e principalmente dentro da área ali, quase na pequena área. Realmente a movimentação chama bastante a atenção, né? Deixa aí a opinião de vocês, o que vocês estão achando aí do Neisser Vidia Real e se você concorda comigo que tem muito a crescer ainda e desenvolver no Cruzeiro. Eu lembro na época do Milionários, foram 9 jogos pelo Milionários e 8 gols marcados. No Cruzeiro foi um pouquinho mais difícil, aqui realmente a camisa pesa um pouco, aqui é mais difícil um pouquinho, mas ele se adaptando, eu acho que ele tem muito a crescer ainda como jogador e pode contribuir para o Cruzeiro. Tem o entendimento que se, por exemplo, ele fosse o titular do Cruzeiro, ele com certeza teria mais gols, mas do outro lado tem o Caio Jorge, né? O Caio Jorge é um jogador que nesse momento não vive uma grande fase, mas é um jogador fantástico. Por exemplo, no jogo passado, ele que deu o passe para o Neisser Vidia Real fazer o gol. Mas deixa aí a sua opinião, a sua visão, o que é que você pensa sobre o Neisser Vidia Real e vamos trazer a próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E galera, olha que sensacional esse ranking, trazendo as 10 principais ligas do mundo, tá aqui no SofaScore, jogadores top 10 das 10 maiores ligas do futebol, com 60 mais passes decisivos e 10 mais grandes chances criadas em 2026. Sabe quem lidera esse ranking? Matheus Pereira. Matheus é o líder nesse ranking, nesse quesito aqui. Matheus Pereira do Cruzeiro, Lamine Yamal do Barcelona é o segundo, Mike Lowens do Bayern de Munique é o terceiro, Bruno Fernandes do Manchester United é o quarto e o Frederico Di Marco da Inter aparece em quinto lugar. Que ranks espetaculares, só jogadoraço aqui, né? E o Matheus Pereira lidera esse ranking, né? E tem gente que não sabe por que o Matheus Pereira não tá na seleção ou
né? Por exemplo, todo mundo sabe que deveria estar, né? Mas o técnico, talvez também pelo estilo de jogo do técnico, ele não aparece nessas convocações. Mas e aí? Você acha que o Matheus Pereira joga isso tudo mesmo? Você gosta do futebol do Matheus Pereira? É diferenciado? O que você acha, hein? Usa o espaço de comentário para você falar. Quer saber um outro ranking interessante também que envolve o Cruzeiro? Você sabia que o Cruzeiro é o clube brasileiro que mais venceu os argentinos na história? É isso mesmo, o Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1-0, né, e amplia essa vantagem com vitórias contra os argentinos em jogos oficiais. É isso mesmo. Vamos ver o ranking também. O Cruzeiro ainda, os 3 clubes que mais venceram os argentinos, né? O Cruzeiro lidera com 43 vitórias. O segundo colocado, que também empata com o terceiro, é o Flamengo e São Paulo, todos dois com 33 vitórias. Então o Cruzeiro tem 10 vitórias a mais do que o segundo colocado, Flamengo e São Paulo, tá certo? Olha para você ver, o Cruzeiro lidera com 43 vitórias em cima dos argentinos, é por isso que é La Bestia Negra, né? La Bestia Negra realmente, né? Cruzeiro com 43, o time brasileiro que mais venceu os argentinos na história. O que você achou dessa informação? Merece o seu like? Deixa o like aí para ajudar, para fortalecer, e vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá! E antes de eu trazer as informações do Gregory, informar a vocês que o Cruzeiro já vendeu 50 mil ingressos para o jogo de sábado, né? 50 mil já vendidos, vai chegar na casa aí dos 60 mil, pode ser que ultrapasse os 60 mil, é 100% mando do Cruzeiro. Então aqueles lugares ali que faz separação, por exemplo, no jogo contra o Boca tinha 60 mil, mas tinha 58 mil cruzeirenses e 2 mil torcedores do Boca, né? E pode ser que o Cruzeiro ultrapasse essa marca, porque vai ter 100% de torcedores do Cruzeiro. Mas ó, 50 mil já confirmados e a nossa meta lá embaixo, ó, 601. Quem lembra do 6-1 vai deixar o likezão nesse conteúdo. Olha aqui, o meio-campista Gregory é uma das prioridades do Cruzeiro para a janela do meio do ano. A boa relação de Arthur Jorge e o atleta, né, entre os dois, né, nessa negociação pode ser benéfica e ajudar muito para que o jogador venha para o Cruzeiro, né? Então há essa relação entre Arthur Jorge e o atleta e tem tudo para ser um movimento para acontecer muito em breve, essa possibilidade de Gregory vestir a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa muito desse primeiro volante, né? Tá no mercado à procura desse primeiro volante. E a informação aqui do André Hernan, trazendo essa informação do Gregory. O que vocês acham, hein? Jogador que foi campeão brasileiro com o Botafogo, foi campeão também de Libertadores e hoje está jogando lá fora, mas, né, o Cruzeiro vai fazer uma investida aí para ter esse jogador. Muita gente já cravando aí que o Gregory já é jogador do Cruzeiro. O que vocês acham? Espero mais um pouquinho ou realmente o Gregory vai vestir a camisa do Cruzeiro a partir de julho? Usa o espaço de comentário para você falar e fala também se você aprova a chegada do Gregory no Cruzeiro. Quem seria o titular, hein? A pergunta que fica, Gregory ou Lucas Romero? Eu, Jonathan, continuo com o Lucas Romero. E você? E tem também a questão aí do Arthur Jorge, que confia muito no trabalho do Gregory. E aí, o que você acha, hein? Usa o espaço de comentário para você falar. Beleza? Vamos trazer a próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá! Cauã Prats deve voltar a jogar depois da Copa do Mundo. O prazo de recuperação é de 6 semanas. Em agosto, o lateral deixará o Cruzeiro rumo ao Borussia Dortmund. O jogador deve ter alguma oportunidade de atuar antes de sair do clube celeste. A informação do Samuel Venâncio. Tá aí para vocês o Cauã Prats, que está de saída do Cruzeiro. Em agosto ele completa 18 anos e vai defender o Borussia. Mas antes desse período, antes da saída dele, deve ter mais alguma oportunidade, mas isso só depois da Copa do Mundo, porque nesse momento ele está lesionado e vai fazer uma recuperação conservadora, sem necessidade de cirurgia nesse momento. Mas tá aí. É uma carta fora do baralho também, mas pode ter alguma oportunidade antes de ir embora para o Borussia, né? Vamos trazer a próxima informação, simbora! Atenção, o meia Eduardo Pape, 17 anos, recebeu sondagens do Chelsea, Real Madrid, Atlético de Madrid, do Grupo City, né, grande sul-americano, pelo Brasil, Grupo City, todo mundo já conhece, do Mônaco, do Bournemouth, também do Vila Real, né,
também observaram essa joia que fez muito sucesso agora no Sul-Americano, né? Campeonato Sul-Americano. E a expectativa desse interesse evolua para uma proposta entre 30 a 40 milhões de euros, entre 176 milhões a 234 milhões, podendo aumentar. Isso inicialmente, podendo o Cruzeiro faturar mais de 300 milhões, se caso o Cruzeiro queira vender o Eduardo Pape, né? Eu, como cruzeirense, eu sei da importância do dinheiro para o Cruzeiro e tal, mas eu gostaria de ver o Pape jogando no profissional do Cruzeiro, né? É um jogador muito talentoso. Da nossa base recente, é um dos melhores, ou se não for o melhor meio-campista que eu vi o Cruzeiro lançar, tá? Então, cara, a gente precisa desse jogador. O Cruzeiro fala direto em ir no mercado para contratar volante e tal. Aí o Pape tá aí, ó, né? Seria um jogador interessante. Mas e aí? O que vocês acham? Vende? Se aparecer uma proposta de 300 milhões pelo Eduardo Pape, vende ou não? Usa o espaço de comentar para você falar a sua opinião, a sua visão. A informação do Wall Sport, tá certo? Tá aí Eduardo Pape na tela para vocês e você vai opinar aí o que você pensa. Mas, realmente, muito clube gigante europeu é interessado no Pape. Você pega aqui, ó, Chelsea, Real Madrid, Atlético de Madrid, o Grupo City, né? E o Grupo City, quando ele contrata, aí vai escolher para onde que ele vai mandar, né? Mas ele tem o Grupo City interessado. Mônaco, Bournemouth, Vila Real, gigantes aí interessados em Eduardo Pape. Comenta aí a sua visão, podendo chegar a 300 milhões de reais. E aí, o que vocês acham? Usa o espaço de comentário para você falar o que você pensa. Eu aproveitaria um pouco mais, mas como empresário, não sei, cara, não sei. Acho que como empresário, eu ia falar, caramba, 300 milhões no meu caixa nesse momento é muita grana, né, cara? E a gente não sabe, assim, se o jogador vai desenvolver realmente o que ele promete na base, se ele vai conseguir mostrar isso no profissional, né? E aí parece uma bala dessa de 300 milhões, sei não, hein, cara? E aí? Queria saber de você que tá acompanhando esse conteúdo. O que você pensa, hein? Venderia ou manteria no Cruzeiro? Deixa aí a sua visão, a sua opinião, beleza? Dá essa moral pra gente aí nos comentários também. Deixa o like, nossa meta é bater os 601 likes, fortalece aí nosso trabalho e fala pra mim, o Pape vale esse valor aí de 300 milhões que estão sendo cogitados? Usa o espaço de comentário para você falar também, beleza? Vamos trazer a próxima informação. Na próxima semana, o Cruzeiro deve avançar nas conversas e apresentar a proposta ao Brighton, que tem aí o zagueiro Igor Júlio, que já manifestou o interesse de vestir a camisa do Cruzeiro. Ele é cruzeirense, né? Essa informação é do Samuel Venâncio. Então, o Igor Júlio pode ser o novo zagueiro do Cruzeiro. Tá na tela aí, o Cruzeiro já falou que vai na próxima semana aí apresentar uma proposta para ter esse zagueiro aqui na Toca da Raposa, tá certo? Muita gente tá se perguntando, será que o Cruzeiro vai insistir ali no Barbosa? Não, pelo que tá sendo falado e também a informação do Samuel Venâncio, agora o Cruzeiro vai apostar todas as fichas no Igor Júlio. Mas e aí, o que você acha desse zagueiro, hein? Será que vai chegar e ser titular do Cruzeiro? Usa o espaço de comentário para você falar o que você pensa, mas nas próximas semanas a gente traz mais informações dessa proposta do Cruzeiro, valores e tudo mais, a gente vai trazendo para vocês aí. Beleza? Vamos trazer a próxima informação. Simbora! O Cruzeiro fez a primeira proposta pelo goleiro John. Proposta essa, eu vou trazer na matéria aqui da ESPN Brasil. O Cruzeiro sinalizou uma proposta de 6 milhões de euros, 35 milhões de reais ao Nottingham Forest pelo goleiro John, mas o clube inglês rejeitou o valor e quer cerca de 10 milhões de euros para negociar. Tá? Informação então, o Cruzeiro já fez a primeira proposta, 6 milhões de euros, 35 milhões de reais. O time inglês recusou e falou, eu negocio por 10, esse é o valor que eu quero, 10 milhões de euros, e aí ultrapassaria tranquilamente os 50 milhões de reais. Deixa aí a sua visão, a sua opinião. O John, o Cruzeiro tem esse interesse, já mostrou, né, fazendo essa proposta, mas e aí, vale os 10 milhões que está sendo cogitados pelo time inglês? Usa o espaço de comentário e informação da ESPN.
Tá aí o John e vamos trazer a próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E muita gente me perguntando aí por que o Cruzeiro ficou em terceiro lugar no grupo lá da Libertadores, né? Se era o primeiro, né, antes da vitória da Universidade Católica, e por que o Universidade, ganhando o jogo, ficou com a mesma pontuação do Cruzeiro. O Cruzeiro, em vez de ir para segundo, foi para terceiro, igual mostrado aqui nessa imagem aqui, ó. O Cruzeiro era líder, né? O Boca era o segundo e depois a Universidade Católica terceiro. A Universidade ganhou, foi para 6 pontos, foi para a liderança, e o Cruzeiro, em vez de ir para segundo, foi para terceiro lugar. Eu vou explicar para vocês aqui por que isso aconteceu. Até trazendo aqui a explicação do Samuel Venâncio. A explicação para que estamos aí em terceiro lugar no grupo D da Libertadores, né? O empate triplo, né? O saldo de gols nos jogos entre eles. Vamos lá. O Católica perdeu para o Boca Júnior de 1-2, certo? Então o Boca Júnior 2-1 no caso, né? Depois o Cruzeiro perdeu para o Católica de 2-1, né? 1-2 no caso, né? Cruzeiro e Boca Júnior, Cruzeiro venceu o Boca por 1-0, saldo simples ali, né? Então o Católica, somando os números de gols que ele fez, né? Tá aqui até um pouquinho mais abaixo aqui, somando esses jogos que eu falei ali, ó. Vou colocar na ordem certa, ó. Boca Júnior 2-1 no Católica, Católica 2-1 no Cruzeiro e Cruzeiro 1-0 no Boca, né? Então o Boca venceu o Católica, o Cruzeiro venceu o Boca, né? E o Universidade Católica venceu o Cruzeiro. Então, tipo assim, não tem um sobressaindo aos outros, entendeu? O Cruzeiro venceu o Boca venceu o Católica e o Católica venceu o Cruzeiro. Mas aí vai olhar o saldo de gols, né? E tá todo mundo com 6 pontos. Então, esse critério de desempate é o seguinte: vai pelo número de gols marcados entre eles, né? O Católica fez 3 gols, o Boca Júnior fez 2 gols, o Cruzeiro fez 2 gols. Até aqui empatado Cruzeiro e Boca. Aí, já que esse critério também deu empate Cruzeiro e Boca, 2-2, aí vai pro saldo de gols em geral. O Boca tem 3 gols de saldo, o Cruzeiro só tem 1 de saldo, né? Aí, galera, como o empate é triplo, né? O Católica, ele ganhou do Cruzeiro e perdeu pro Boca. Tudo bem. O Cruzeiro ganhou do Boca, mas perdeu pro Católica, né? Como ficou todo mundo com 6 pontos ali, não tem como bater no critério da vitória sobre o adversário. Como não tem como bater também pelo número de gol marcado, o Boca Juniors tem 2 e o Cruzeiro também tem 2, o último critério que resta é os gols geral, né? O saldo de gols. Como o Boca tem 3 gols de saldo e o Cruzeiro só tem 1, o Cruzeiro que vai para terceiro, né? Então fica mais por esse critério aí. O Universidade Católica fica em primeiro lugar pela quantidade de gols que fez nesses jogos que fez contra Cruzeiro e Boca Júnior, né? O Boca Júnior fica em segundo por questão de saldo de gols, né? E o Cruzeiro fica em terceiro porque o Cruzeiro não conseguiu ter números de gols suficiente e nem saldo de gols suficientes, não é isso? Então tá explicado aí por que o Cruzeiro está em terceiro lugar nesse momento na Libertadores. O Universidade é primeiro por ter feito mais gols, né, entre os jogos que ele fez contra o Boca Júnior e também o Cruzeiro. O Boca Júnior ficou em segundo porque tem mais saldo de gols e o Cruzeiro ficou em terceiro porque não foi suficiente nem gols feitos e também não tem saldo suficiente para ficar em segundo. Deixa aí o like, o seu comentário e a sua opinião. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita essas promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Você vai comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando com desconto e estar ajudando o nosso canal, tá certo? Obrigado a você, tamo junto, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!